Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos continuar o estudo de soluções, vendo um pouco agora de solubilidade de gases. Vamos imaginar uma mistura gasosa. Para ficar mais didático, imaginemos o ar. O ar tem 99% de nitrogênio e oxigênio. Aqui nós estamos aproximando, considerando que tem 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Veja que tem bem mais bolinhas amarelas aqui no sistema do que azuis. O modelo cinético dos gases considera que as moléculas dos gases estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura, maior é a velocidade. Elas se chocam entre si e com as paredes do recipiente que contém esse gás ou essa mistura gasosa. No choque das partículas com as paredes, exerce pressão. Quando eu tenho uma mistura gasosa, a pressão total é a soma das pressões exercidas por cada gás, as denominadas pressões parciais. Quando você escreve PA, significa pressão parcial de um gás A. Em outras palavras, o que está sendo representado aqui é que a pressão total é a soma das batidinhas das moléculas de cada gás da mistura. A pressão exercida por cada gás, isto é, neste caso, a pressão parcial do nitrogênio, dividida pela pressão parcial do oxigênio, é proporcional às quantidades em mol. Como eu considerei 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, neste exemplo que eu estou usando, a pressão parcial do nitrogênio dividida pela pressão parcial do oxigênio é 4. Se, por exemplo, a pressão total for 1 atmosfera, que é a pressão normal ao nível do mar, 0,8 atmosfera se deve ao nitrogênio e 0,2 atmosfera se deve ao oxigênio. Em primeiro lugar, observe que se eu somar 0,8 com 0,2 vai dar 1, que é a pressão total. Além disso, se eu dividir 0,8 por 0,2, eu obtenho 4, que está de acordo com esta outra equação. A relação matemática entre a solubilidade de um gás e sua pressão parcial foi elaborada matematicamente pela primeira vez pelo físico britânico William Henry, um físico que usava penteado chuca-chuca. O que ele descobriu é que a solubilidade do gás, aqui significa concentração, tá? Do gás na solução. A solubilidade é diretamente proporcional a uma constante. Por quê? Porque tem gás que é muito solúvel, essa constante é grande. Tem gás que é pouco solúvel, a constante é pequena. Mas a solubilidade também é proporcional à pressão parcial do gás, isto é, quanto mais gás tem lá em cima, mais gás vai dissolver aqui embaixo. Ali então fica concentração do gás na solução, é uma constante que passa a ser chamada H, em homenagem a Henry, fez a pressão parcial do gás. Para alterar a solubilidade de um gás, você não vai mudar a constante de Henry, porque a constante é constante. Você pode aumentar ou diminuir a pressão parcial do gás. E tem duas formas de se fazer isso. Nesse sistema eu tenho dois gases, o bolinha amarela, o bolinha azul. A solubilidade, é claro que o gás dissolve, mas ele também desdissolve, que é um termo que não existe na língua portuguesa. Eu acabei de inventar um neologismo. Então ele dissolve, mas também passa para a fase gasosa, aqui é a fase líquida. As bolinhas verdes seriam as moléculas de água ou de outro solvente qualquer. E em determinado momento se estabelece o equilíbrio quando a velocidade de dissolução é igual à velocidade da desdissolução. Mas você pode alterar isso de duas formas. Como? Imagine que você queira aumentar a solubilidade do gás bolinha azul. O oxigênio, se você lembrar que a gente tinha comparado
as bolinhas azuis, as moléculas do oxigênio e as amarelas, moléculas do nitrogênio. Então você abre uma válvula, bota lá um cilindro de oxigênio e mete oxigênio lá. Como aumenta a pressão parcial do gás, vai dissolver mais. Matematicamente, aqui é uma igualdade, se aumenta a pressão parcial, aumenta a solubilidade, C, concentração do gás. A segunda forma de aumentar a solubilidade do gás é aumentando a pressão total. Então você imagina que você tenha um recipiente provido com um êmbolo aqui na parte de cima e que você comprima o gás. Nesse caso, vai aumentar a pressão total, porque os dois gases vão ficar com o mesmo número de moléculas, mas num volume menor, mais concentrado. Se aumenta a pressão total, aumenta a pressão parcial do oxigênio e do nitrogênio, ou dos gases que existirem na mistura. Se aumenta a pressão parcial do oxigênio, usando a lei de Henry, vai aumentar a concentração de oxigênio na solução. E se aumenta a pressão parcial do nitrogênio, usando a mesma lei, vai aumentar a concentração do nitrogênio na solução. Então, quando aumenta a pressão total, aumenta a solubilidade de todos os gases no solvente considerado. A lei de Henry tem muitas aplicações no cotidiano, e lembra muitas aplicações no cotidiano, quer dizer, muita questão na FUVEST, na VUNESP, na Unicamp, na Unifesp e no Enem. E a mais simples dela é quando você abre um refrigerante. Você abre um refrigerante e você está reduzindo a pressão, reduz a pressão parcial do gás carbônico, que é o gás que tem lá, e começa a sair gás. Mas tem uma outra aplicação muito interessante. Vamos considerar um mergulhador. Ao nível do mar, imagina que ele está no mar. A pressão é uma atmosfera. Segundo a lei de Stevin, que vocês aprendem na física em algum momento, a cada 10 metros que você afunda no mar, a pressão aumenta a 1 atmosfera. Então, a 10 metros de profundidade, a pressão é 2 atmosferas. A 20 metros de profundidade, a pressão é 3 atmosferas. E assim sucessivamente. Então, quando o mergulhador vai aumentando a sua profundidade, como aumenta a pressão total no corpo dele, inclusive nos seus pulmões, o pulmão reduz de volume, no caso do mergulhador afundando, vai reduzir o volume e vai aumentar a pressão total do gás. Com isso, vai dissolver mais gases no sangue do mergulhador. Quando ele volta à superfície, o gás que estava dissolvido passa para a fase gasosa, que é representado por essas bolinhas, né? Não acredito que dê para ver as bolinhas aqui, mas é uma ilustração. Como está reduzindo a pressão, a solubilidade está diminuindo. Por isso que o gás sai. Com isso, vão se criando bolhas de ar, e onde tem bolhas de ar, não tem sangue, não vai ter irrigação sanguínea, e pode matar diversos órgãos, né? Inclusive partes do cérebro, coração. Depende do órgão afetado, pode levar à morte. Então, dependendo da profundidade, o mergulhador pode fazer uma subida programada, lenta, ou então, quando o mergulho é muito profundo, ele pode ficar algum tempo numa câmara de descompressão. Na câmara de descompressão, a pressão inicialmente é muito alta e passa a ser reduzida lentamente. Mergulhos muito profundos requerem, às vezes, mais de um dia na câmara de descompressão. Quando a descompressão é lenta, dá tempo para que os pulmões vão eliminando o excesso de gás dissolvido. E como varia a solubilidade dos gases com a temperatura? Ao contrário do que nós vimos na aula anterior, onde a enorme maioria das substâncias sólidas tem a sua solubilidade aumentando com o aumento da temperatura, para gases é o contrário, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura.
E aqui nós temos o exemplo para dois gases de grande importância ambiental. O oxigênio, absorvido na respiração de animais e plantas e outros seres, e o gás carbônico, absorvido na fotossíntese e liberado na respiração de animais e plantas. Uma aplicação importante está na denominada poluição térmica das águas, que ocorrem quando empresas como usinas, tanto termoelétricas quanto nucleares, liberam água quente, porque a água é utilizada para ser transformada em vapor e movimentar turbinas que produzem energia elétrica, e essa água ainda quente, se não for resfriada, antes de atingir os corpos d'água, vai aumentar a temperatura, reduzir a quantidade de oxigênio, de gás carbônico, reduzir respiração, reduzir fotossíntese e, consequentemente, reduzir a massa de seres vivos que estão presentes ou que podem sobreviver àquela situação. Vamos acompanhar a resolução de um exercício. A tabela ao lado apresenta as constantes de Henry para os quatro principais componentes do ar seco e despoluído. Considere por simplicidade o ar formado por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Com esses dados, determine as concentrações de nitrogênio e oxigênio na água em mol numa cidade sob pressão atmosférica de 1 atmosfera. Então, se desejar, dê uma pausa no vídeo e resolva sozinho. Se não, acompanhe a nossa resolução. Vamos ressaltar as constantes de Henry dos dois gases considerados. E nesta primeira parte da resolução, na verdade, nós estamos dando um tratamento mais matemático àquela primeira tela que a gente apresentou, onde nós induzimos vocês a acreditarem que as pressões parciais eram S, e agora a gente vai usar um sisteminha, uma coisinha simples de matemática. Bem, a relação entre as pressões parciais dos gases é a relação entre as suas quantidades em mol, é a relação entre as suas quantidades em volumes parciais também. Mas aqui, como os dados foram 80% e 20%, a gente obtém 4. Então vejam que eu tenho uma equação e duas incógnitas. Não dá para resolver, mas se eu tiver duas equações e duas incógnitas, eu resolvo. A segunda equação é obtida sabendo-se que a soma das pressões parciais dos dois gases é igual à pressão total, 1 atmosfera. Como a pressão parcial do nitrogênio é 4 vezes a pressão parcial do oxigênio, é só pegar esse PO2 e multiplicar por 4, resolvendo-se por substituição, aonde tem pressão parcial do nitrogênio, eu boto 4 pressão parcial do oxigênio. E somando, eu vou ter 5 pressão parcial do oxigênio. Eliminei uma incógnita. 1 atmosfera é igual a 5 pressão parcial do oxigênio. O PO2 é 0,2 atmosfera, 1/5. E, portanto, como a soma tem que valer 1, a pressão parcial do nitrogênio tem que ser 0,8 atm. Tendo as pressões parciais de ambos os gases e tendo as constantes de Henry que foram fornecidas pelo exercício, é só aplicar a equação de Henry. Então, a concentração no primeiro caso é 1,3 vezes 10 a menos 3, a constante de Henry, vezes 0,2 atm. Se você ficar atento para as unidades, você percebe que corta a unidade atm e você vai ter 2,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro de oxigênio dissolvido. Fazendo o mesmo para o nitrogênio, você vai obter 4,88 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula e cuidem-se.